Aleluia. Quero compartilhar um texto da palavra do Senhor com você. Que se encontra na primeira epístola de Pedro. Primeiro a Pedro, capítulo 4, versículo 7, na versão NVI. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7, na versão da NVI. Coloca pra gente aí, Luiz. Preste atenção, porque a mensagem de hoje ela vai se pautar até o teu cerne no versículo 10. Só que tem tanta coisa boa nesse texto aqui que eu decidi jogar os versículos anteriores e um versículo posterior para a gente poder meditar um pouco nessa noite. Porque eu estava escutando aquela música, O que fazer quando ele vem? O que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo. E eu fiquei imaginando como, quando ele vem, o que acontece? Qual a importância dele vir? Qual é a importância dele se manifestar? O que isso pode trazer para nós? O que muda quando Deus se manifesta? O que muda quando Deus se revela? E uma das coisas que Deus ama fazer é se revelar. Desde o princípio da humanidade, Deus ama se revelar para os teus filhos. Ele ama se revelar para a sua criatura. Ele ama se revelar no mover da história. E aí nós vamos, então, pregar, não subordinado, mas, enfim, diante dessa temática. Quando ele vem? Esse seria o tema para essa mensagem. Então, eu peguei o versículo 10 de 1 Pedro aqui, capítulo 4, mas nós vamos ler do versículo 7 até o 11, sendo que a mensagem mesmo ela está contida no versículo 10. Vamos lá. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios. Guarda isso. Criterioso e sóbrio. Critério e sobriedade. E dediquem-se à oração. Ele faz aqui uma narrativa, ele faz para nós aqui uma declaração, ele traz para nós aqui uma revelação de que o fim está próximo. E tudo que a gente faz relacionado ao desenvolvimento da nossa espiritualidade está nos preparando exatamente para esse momento, para o fim. O plantio que fazemos a nível espiritual, ele nos prepara exatamente para o tempo do fim. Por quê? Porque sabemos que nós não somos dessa terra, nós estamos aqui de passagem. Para quem se relaciona com Deus, aprendemos a acreditar pela palavra na eternidade. Então a gente está se preparando para isso, para o que é eterno. Aqui é passageiro. Aqui é tribulação, aqui é problema, aqui é carregar a cruz. Eu vi o testemunho de um cara falando que uma mulher contando o testemunho de um grande pastor americano, escritor de vários livros. A mulher dele morreu. No outro domingo o cara estava na igreja pregando. E aí os olhos de todos se acenderam para aquela pregação. O que o cara vai pregar no momento de dor?
Qual vai ser o tema da mensagem? Como que ele vai estar no púlpito? O cara enterrou a mulher dele tem uma semana. E agora o cara vai subir no púlpito para pregar. E esse cara então subiu no púlpito. E ele falou assim, todos devem estar se perguntando por que eu estou aqui. E ele falou assim, porque eu decidi não perder uma oportunidade que Deus nos deu para vivenciar somente aqui. E aí ninguém entendeu nada, todo mundo ficou olhando para ele. Ele falou assim, porque na eternidade, a Bíblia diz que não haverá choro e nem ranger de dente. Isso aí vai ser coisa para quem está na eternidade nas trevas. Lá no céu, na eternidade com Deus, não, porque lá a Bíblia diz que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá choro nem dor, porque todas as coisas serão passadas. Ele falou assim, adorar Deus lá no céu vai ser leve. Adorar Deus lá no céu não vai exigir esforço. Adorar Deus lá no céu vai ser prazeroso demais. Por quê? Porque a gente vai estar com sentimento de cheguei, de conquista, de vitória. O único momento na história do ser humano que ele tem oportunidade de adorar no meio da dor é aqui. De adorar no meio da perda é aqui. Deus é tão maravilhoso na sua infinita bondade e misericórdia que Ele nos deu a oportunidade de adorar a Ele, mesmo no meio das nossas maiores perdas. Lá vai ser leve. Aqui tu tem que adorar carregando cruz. Sob pressão. Amargando angústias de perdas. Amargando angústias de traições, de ingratidões, de esfaqueamentos morais e alguns até físicos. Aqui a gente tem a oportunidade de adorar no meio da dor, no meio da lágrima, no meio do sangue, do sofrimento. Lá vai ser leve. Eu achei pesado, mas fantástico. O que ele falou? Bom, quando eu olho para esse texto, ele está dizendo para nós assim, olha, o fim está chegando. Tudo na sua vida cristã vai estar te apontando para esse momento. Você vai morrer. Tomara que não seja breve, mas vamos, todo mundo vai. E como que você está se preparando para isso? Bom, Pedro aqui está dando um conselho, o fim está chegando. E se o fim está chegando, aprenda algumas coisas. O quê? Sejam criteriosos e sóbrios. E dediquem-se à oração, preste atenção. O fim está próximo. E a gente precisa entender que a maioria das coisas que estamos plantando agora, vamos celebrar e desfrutar na eternidade. Isso é um ponto. Isso é um ponto. Tudo que estamos plantando, nós vamos celebrar, desfrutar na eternidade. Mas ele dá aqui alguns conselhos. Lembrando a você que o cerne da mensagem está no 10. Mas eu precisava tratar desses assuntos aqui, porque eu achei muito fantástico todo o conteúdo que está aqui nesse capítulo, sobretudo nesses versículos. Ele diz para a gente ser criterioso. Esse é um conselho para que você estabeleça caminhos, sonhos, projetos, relacionamentos governados pela prudência, empatia e espiritualidade. Isso é ser criterioso. Você na sua vida estabelece sonhos, projetos, caminhos. E quando você for fazer isso, faça isso com prudência. A Bíblia diz que é para a gente ser simples como as pombas e prudente como a serpente. Tenha prudência no momento de elaborar os teus sonhos, os teus projetos, os caminhos que você quer trilhar, com quem você vai trilhar. Tão importante, grava isso, que isso aqui é importante. Tão importante de como saber o caminho que eu quero trilhar, é escolher com quem vai comigo nesse caminho. Quem vai caminhar ao meu lado? É o poder das alianças, que pode sim nos projetar ou pode paralisar a nossa vida e nos afundar de vez.
Então, quando você for fazer isso, seja criterioso. O critério é um conselho para que você seja governado pela prudência, pela empatia e espiritualidade. Sabe o que é empatia? Prudência é você se preparar para o pior. Ame com toda a sua intensidade, mas desconfie da mesma forma. Porque as pessoas que mais vão te trair são exatamente as pessoas que estão mais próximas de você. Porque o principal fator de desonra é a convivência. Então ame com toda a tua intensidade e desconfie da mesma maneira. Isso é prudência. Agora, o que é empatia? Empatia é se colocar no lugar do outro. Desconfia, mas tenta entender. Dá oportunidade para a pessoa pedir desculpa, perdão. E quando isso vier, seja crente. Exerça um juízo governado pela espiritualidade. Olha para pedido de desculpa e dá mais uma chance, mesmo sabendo que pode ser que aconteça de novo. Muito provavelmente vai acontecer. Porque a gente é falho. Jesus multiplicou pão. Jesus curou enfermo. Jesus ressuscitou gente. E no final de tudo ele teve que ouvir da boca dessa galera: crucifica esse cara aí, solta Barrabás. É assim. Bom, então, ser criterioso é ser governado pela prudência, pela empatia e pela espiritualidade. Empatia é se colocar no lugar do outro. Tente entender os motivos que levou a pessoa a fazer aquilo. Algumas vezes vai ser canalice mesmo, falta de caráter, mas tem vezes que a pessoa não está bem. E aí a pessoa te deu uma patada, te tratou mal, ou fez alguma coisa que te prejudicou, mas na verdade a intenção não era prejudicar, mas acontece. Eu falei isso aqui recentemente, não vou citar nome. O cara comprou peixe comigo, me pagou no Pix. Pediu para entregar na casa dele. Eu fui entregar. Cheguei lá, na hora que eu chamei a filha, a mulher estava chegando, encostando o carro. Desceu do carro, entreguei o peixe para ela, ele já pagou? Falei, já fez o Pix para mim. Ué, ele fez o quê? Ele fez um Pix. Mas ele tem Pix? Eu falei, não sei, eu sei que é a mulher dele. Ué. Se eu prejudiquei ele, Paulo Vitor, eu não sei, a intenção não era. Não foi essa. Por que o cara tem um Pix e não fala com a mulher? Ué, que culpa que eu tenho nessa história aí? Pegou? Então, a intenção não é prejudicar. Agora, a intenção de prejudicar é, eu sei que ele fez um Pix escondido, se bem que isso é um troço bem pequeno, bem infantil, diga-se de passagem, e eu de propósito falo assim, aqui, fala pro fulano fazer um Pix para mim, igual ele fez semana passada, alguma coisa nesse sentido. Aí eu estou querendo contar para ela, nesse caso eu não sabia. Então, a empatia é se colocar no lugar, para tentar entender qual foi o motivo. Às vezes a pessoa não está bem, e ela está precisando de um abraço, não do seu julgamento. Amém, irmãos? Todo mundo está entendendo? Bom, depois ele diz assim, sede criteriosos e sóbrios. Sabe o que é sóbrio? Significa estar lúcido, pé no chão, focado, atento aos sinais que podem desatar a sua vida a qualquer momento. Então você precisa estar sóbrio. O que é estar sóbrio? É estar lúcido. Quando o cara enche a cara de algum tipo de substância entorpecente, seja droga, álcool, qualquer tipo de coisa, ele perde o estado de sobriedade. E normalmente um cara que não está sóbrio, ele fica como? Cambaleante. Ele perde o senso de direção. Você não sabe para onde você está indo. Você é de sóbrio. Firma os teus passos numa direção só. Não arreda nem para a esquerda, nem para a direita. Você vai ver Deus falando isso várias vezes na palavra. Isso é sobriedade. É estar atento, é estar focado. Por quê? Porque existem sinais que podem desatar a sua vida a qualquer momento. Você precisa estar ligado nisso. E, por fim, ele diz, dedicados à oração. Está escrito lá, dediquem-se à oração. Agora, olha que interessante, porque eu peguei aqui, qual é o significado de dedicação? Ou de dedicar-se? Dedicação é a qualidade ou a condição de quem se dedica a alguém ou a algo. É um devotamento.
é uma entrega, e aqui o principal, um sacrifício. Dediquem-se à oração. Orar, muitas vezes, é ser sacrificante, porque tem momentos que você está com raiva, você não quer orar, você quer agir. Só que a palavra oração é a junção de duas palavras, orar e ação. Tem momento que você tem que orar, e aí nesse momento é o secreto, é a intimidade, é dentro do quarto, é o que a Bíblia ensina, entra dentro do quarto, fecha a porta, a gente canta isso aqui. Entra dentro do quarto, fecha a porta, é você e Deus no secreto. Deixa Deus saber o que está acontecendo, embora Ele seja onisciente, sabe de todas as coisas, mas quer ouvir da tua boca. E isso às vezes é sacrificante. Está cansado, está desanimado, está desistido, mas ainda assim tem que orar. Tem que colocar na mão de Deus. E esse negócio de oração é um troço tão sério que a Bíblia diz que a gente tem que orar pelos nossos inimigos e abençoar aqueles que nos perseguem. Eu descobri essa semana que a gente tem que amar todas as pessoas, mas não necessariamente precisamos gostar delas, embora pareça ser algo semelhante, né? Você tem que amar, mas você não precisa gostar. Ah, pastor, não entendi esse mistério aí. O amor é algo que Deus nos deu. De graça você recebe, de graça você compartilha. Ponto. Amar é não desejar o mal. Amar, no sentido do texto, é não desejar mal. A Tamires fez algo que me machucou, que me feriu, ela desferiu contra mim uma ingratidão, ela fez algo que me machucou muito, que me feriu muito. Eu não posso desejar o mal para ela, mas eu também não preciso querer conviver. Pegou? E é difícil pra caramba fazer isso. Por quê? Porque Deus ele não vai pedir para você ficar demonstrando ou dando demonstração de carinho porque invisivelmente está desejando o teu mal. A pessoa está te prejudicando o tempo inteiro, está te ferindo o tempo inteiro, está querendo puxar o seu tapete o tempo inteiro. Tu não tem que ficar de sorrisinho para ela, não. Você tem que ficar de olhos atentos. Desconfiar em dobro, mas não fica desejando para se ferrar, não. Porque normalmente, quando alguém faz isso com a gente começa a torcer para a pessoa quebrar a cara. A gente começa a pedir, a gente começa até a orar para Deus. Deus, mata. Por que o senhor não faz um infarto? Rapidão. Por quê? Porque o nosso senso de justiça, ele precisa ser saciado. Só que o nosso senso de justiça, segundo a palavra de Deus, é como trapo de imundícia. Serve para nada. Nosso senso de justiça é corrompido. Então, normalmente, quando alguém nos fere, a resposta que a gente tem para oferecer é torcer para a pessoa quebrar a cara. Meu tio que falava assim, irmão da minha mãe, ele falava assim, olha, eu sou aquele cara que fala para você assim, Luiz, não sobe no muro não, porque esse muro aí tá bambo. Aí tu vai lá e sobe. A partir do momento que tu sobe, eu passo o seu cara que mete o pé para você cair. Aí eu meto o pé no muro para você cair. Eu nunca achei muita lógica nisso não, mas era um ditado dele. Que é tipo assim, eu te avisei, você não tá dando crédito para o que eu te falei? Então se lasca. Às vezes a gente é assim, ei, olha para cá. E às vezes, irmã Elza, é até inconsciente, sabia? É até inconsciente. Você começa a somatizar um monte de coisa no seu corpo, daqui a pouco tu fica doente. Por quê? Porque você sabe que o que a pessoa fez com você te gera uma indignação tão grande que você, embora você não fale, mas você vive se flagrando pensando. Pegou, irmão? Então, bom, a empatia ela funciona também nesse caso. Se coloca no lugar do outro e deixa embora. Nem sempre quem vai embora significa uma perda. Às vezes é só Deus dizendo para você, chegou o momento de trocar de fase. Chegou o momento de você fazer novas alianças com pessoas que vão
ser importante para você na nova fase. Essa aí que está indo embora teve a importância naquela fase, agora não tem mais. Então, para a próxima fase, você vai precisar de novas alianças. Enxergue dessa maneira, porque isso torna a experiência e o processo um pouco mais leve. Está me entendendo? Libera perdão. Às vezes não porque o outro merece ser perdoado, mas porque você precisa ter paz. Senão você para de dormir. Você para de comer. Eu, às vezes, fico à flor da pele, irmão. Nervoso ao extremo. E aí você começa a sangrar em cima de quem não te feriu. A gente tem que ter esse equilíbrio. É difícil, irmão. Na caminhada é complicado. Tudo é mais fácil quando você explode, às vezes, pelo menos com relação às suas emoções. A pessoa te feriu, tu vai lá dar um murro no meio da cara, acabou. Pelo menos tu compra o barulho, que aí, sabe aquela história de quando você dá um boi para não entrar numa briga e depois dá uma boiada para não entrar? Às vezes isso, pelo menos na emoção, você fica mais leve. Você fala assim, me sacaneou, mas tomou também no meio do nariz que eu desforrei minha raiva. Aí depois vem as consequências, mas quando você está na força do ódio, aí você quer que se exploda as consequências, irmão. Você já entrou mesmo na briga, como diz hoje, já está na chuva mesmo, deixa molhar, irmão. Deixa arder, que ventar para cá vai ventar para lá também, vamos que vamos. Mas vale a pena? É aí que está a pergunta, Paulo Regis. Vale? Não vale não, irmão. Vale não. Então preste atenção, porque a Bíblia diz que é para a gente se dedicar à oração. E um dos significados de dedicação é devotamento, entrega e sacrifício. É sacrifício, é para oferecer um sacrifício do teu tempo, do teu cansaço ou do teu tempo de descanso. Você vai passar ali de joelho, orando, falando com Deus, clamando. É falar com Deus até ouvir Deus falar com você. É falar com Deus até ouvir Ele responder. É falar e esperar Deus responder de alguma maneira. E incessantemente, quando a Bíblia fala aqui, é a condição de quem se dedica, é se dedicar para aquilo. É fazer todo dia, todo tempo, toda hora. Isso é dedicação. Lembra de quando a pessoa está tentando conquistar uma mulher, ou a mulher está tentando conquistar o homem, aí o cara liga toda hora para saber. Depois que conquista, perde. Mas quando está tentando naquele jogo de conquista, liga toda hora, manda flor, manda bombom, pergunta se almoçou, pergunta se dormiu bem, pergunta como é que está. Vocês estão entendendo? Isso é dedicação, você se dedica porque você está querendo conquistar. Então a Bíblia está ensinando para nós que a oração é assim, dedicação, é o tempo inteiro, é com foco, é com persistência. Talvez seja por isso que a Bíblia diz que o reino dos céus será conquistado pela força. Quantos estão me entendendo até aqui? Diga amém. Bom, aí a gente vai, vou terminar de ler o texto para você ver, porque no versículo 9, ele diz assim, versículo 8, sobretudo, amem-se, bota o 8 aí para nós, amem-se sinceramente uns aos outros, amor sincero, não é um amor fingido, falso, mentiroso, hipócrita, que às vezes a pessoa fala da boca para fora. Irmão, a sinceridade, sabe o que é, Tamires? É eu ter o entendimento que se eu não tenho convicção de que o que eu sinto por você de fato é amor, então não fala. Porque é hipócrita demais olhar dentro do olho dos outros e falar assim, pô, eu te amo. E depois nas suas atitudes você prova que nunca existiu amor. Amor sincero, amem-se sinceramente. Se você não sente convicção, então não fala. Você sabe por que é o problema de falar, irmão? É que aquele que está ouvindo pode acreditar. E aí, quando a tua hipocrisia aflora, aquele que acreditou se machuca. Você vai embora e larga para trás alguém sangrando. Porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sabe qual que é o sentido de pecado aqui? A gente está acostumado a atribuir pecado somente na relação criatura-criador. Mas quando ele diz assim, porque o amor perdoa muitíssimos pecados, pecado é o quê? Numa definição mais simplista, é um erro.
Então, se você diz que ama, você é obrigado a perdoar erros, falhas, porque elas acontecem e vão continuar acontecendo. Faz parte da história da humanidade. O desenvolvimento humano se constrói a partir dos erros que ele comete. Diz que ama, mas que não perdoa. Eu te amo até o momento que você vacila comigo, porque se você vacilar comigo, eu viro as costas para você e vou embora. Não me importando tudo que o relacionamento que a gente teve, você fez por mim e eu fiz por você também, porque é uma troca. Mas aí você anula a história, vira as costas e vai embora. Isso não é amor, isso é hipocrisia. Porque quem ama de verdade perdoa. Supera. E continua a caminhada. Consegue me entender? Bota o 9, Luiz. Sejam mutuamente hospitaleiros e sem reclamação. Aí a gente entra no versículo 10. Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Guarda isso. Administrando fielmente, com fidelidade, a graça de Deus em tuas múltiplas formas. Guarda esse versículo, pula para o 11. Se alguém fala, faça como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém fala, você tem o dom de falar, você gosta de falar, você tem desenvoltura para falar, você tem dom de persuasão, você é persuasivo nas palavras, você consegue convencer pessoas quando você está conversando com elas, quando você apresenta uma argumentação, as pessoas recebem bem. Então, aquele que fala, fale com quem transmite a palavra de Deus. Ele está falando sobre critérios para que você que quer participar das coisas de Deus. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê. Eu achei interessante porque ele diz assim, faça com a força que Deus dá. Porque aí dá a ideia de, tipo assim, eu recebi força e por isso faço. O texto está provando exatamente o contrário. Primeiro eu faço e como recompensa Deus fortalece. Pegou? Primeiro eu começo, depois vem a motivação, a paixão, a entrega. Aquele que faz na força que Deus provê. É Deus que provê. Ele não vai te dar força para você trabalhar. Ele vai te fortalecer enquanto você está trabalhando. Pegou? Aí ele diz assim, olha, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória, o poder, para todos sempre. Amém. Volta para o versículo 10 e deixa ele na tela para nós. Agora que eu vou começar a pregar, tá? Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros. Isso aqui eu acho muito fantástico, porque ele está dizendo o seguinte, cada um de nós recebeu um dom. E a palavra dele aqui é, não use esse dom para autossatisfação. Não use aquilo que você recebeu em benefício próprio. O dom que você recebeu de Deus é para você servir ao próximo. O maior dom que nós recebemos é para servir. Por isso que a Bíblia diz, mais bem-aventurada a coisa é dar que receber. Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Bom, eu peguei esse texto exatamente porque eu fiquei pensando nas muitas manifestações de Deus. E a Bíblia aqui, Pedro vai dizer, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. O que é graça? Graça é algo que a gente não merece.
Você já ouviu alguém falando, e talvez você já disse isso, graça é um favor imerecido. Bom, se é um favor imerecido, Pedro está fazendo para nós aqui uma revelação de que Deus tem múltiplas formas de nos oferecer um favor ou de nos oferecer algo que a gente não merece. Quando ele vem para manifestar a graça. Que nós não somos dignos da tua vinda, mas Jesus morreu na cruz e nos tornou dignos de receber tamanha bênção e graça. Agora guarda isso porque é interessante, porque quando ele fala de múltiplas formas de manifestar a graça, eu descubro que quando a presença de Deus chega, ela nos dá acesso ao sobrenatural. É por isso que a gente diz que onde Deus está, alguma coisa acontece. Você já disse isso ou já ouviu alguém dizendo, com certeza. Agora é interessante que a gente precisamos estar atentos aos sinais para que quando a presença de Deus vier, possamos identificar as muitas formas que ela pode se manifestar. Quando a presença de Deus vem, ela não se manifesta da mesma maneira para cada um de nós. A maneira que Deus vem e se manifesta para o Paulo não é a mesma maneira que Deus vem e se manifesta para a Priscila, que não é a mesma maneira que ele vem e se manifesta para a Elza, que não é a mesma maneira que vem e se manifesta para Bruno. Então, às vezes, você fica olhando para a forma que Deus se manifestou para o Rafael e acha que Deus vai se manifestar do mesmo jeito, só que ele está com uma outra forma, tentando chamar a tua atenção e você não está percebendo. E aí eu separei alguns exemplos aqui para a gente poder conversar um pouco sobre isso. Bom, a Bíblia diz que Deus dá um chamado para um cara chamado Jonas, que decide, por convicções dele, há quem diga que ele era um camarada nacionalista, que não quis pregar em Nínive, porque Nínive já tinha causado muita dor ao seu povo, e ele sabia que se ele abrisse a boca para pregar em Nínive, o povo ia se converter, e Deus ia salvar a gente ali, e Deus ia fazer coisas maravilhosas ali, e ele, talvez movido por um sentimento, sabe, de raiva, ele falou, não vou pregar para esse povo, porque eu quero que Deus mata eles, eu quero que eles se explodam, então eu não vou lá pregar, ele decide ir para um caminho oposto. Bom, resultado você já sabe, ele compra uma passagem, entra num barco, no meio do caminho, levanta uma tempestade, os caras jogam tudo que tem dentro do barco fora e fica desesperado, o que está acontecendo? Vai afundar, eu tenho anos que eu velejo nesses mares, eu nunca vi um troço desse, essa tempestade não está normal. Até que eles descobrem Jonas. E Jonas falou assim, o motivo da tempestade é a minha desobediência. Aí a Bíblia vai dizer que eles pegam e jogam Jonas dentro da água. Agora olha para cá. Imagina no meio de uma tempestade. Irmão, se você nunca pescou em alto mar, ou nunca fez um passeio em alto mar, e pegou um mau tempo, mas eu estou falando não é chuvinha não, irmão. Eu estou falando é mau tempo, irmão. É tu pegar vento igual sudoeste, vento noroeste. A diferença é que o sudoeste ele é muito forte e é quente. O noroeste ele é muito forte, mas ele é muito frio. Ambos normalmente se manifestam também com a presença de muita chuva. E normalmente o vento faz o mar se agitar. Então, às vezes você está pescando, já teve vez de eu ir pescar, o lugar onde a gente pesca, irmão, a gente pega o barco na praia e entra 5 horas de barco para dentro do mar. E chegar lá tá igual uma piscina, o barco parado assim, ó, parado. Se olhar assim, ó, parado, o mar parado. De repente, irmão, do nada começa a soprar aquele vento quente, aí você já começa a focar, Jesus, hein? Aí daqui a pouquinho o barco que estava paradinho assim começa assim, ó. Aí daqui a pouco ele começa a tombar um pouquinho mais.
Aí daqui a pouco ele começa, meu irmão, é um desespero, porque chega um momento que bate o vento mesmo, que vem a chuva, aquilo, a onda levanta o barco, assim do nada parece que a onda some, o barco fica no alto, depois ele cai, bate na água, vem outra onda por cima, meu irmão, é desespero, porque você olha para um lado, para o outro, você só vê água. Você não vê nada. Às vezes você olha lá para a linha do horizonte, mas muito longe, você vê aqueles morros, assim, só aquela silhueta de morro, você fala assim, meu irmão, eu não vou saber nadar até lá. No meio da tempestade, você vai botar colete, meu irmão, mas para onde que a água está te levando? Você não sabe, tem corrente marítima. Ela pode estar te levando para o lado da praia, do continente, mas ela pode estar te levando mais para o meio do oceano. Quantas vezes, irmão, você já viu o caso de naufrágio, que depois foram achar sobrevivente a mais de 10, 12 quilômetros da onde que o barco afundou? A corrente levou. É algo surreal, irmão. Bom, Jonas foi jogado dentro da água. Ele estava com problema, sim ou não? Sim ou não, irmão? O cara foi jogado dentro da água, no meio da tempestade. Eu não sei se deram um colete para ele, ou se cataram ele pela ponta da cueca, assim, pelo colarinho, jogado dentro d'água. Eu não sei. O cara estava com problema. De repente, no meio desse problema, a Bíblia diz que aparece um peixe grande. E engole o cara. Bom, Jonas dentro da água está com problema. Aí quando o peixe chega, à primeira vista, o que parece é que não existe nada que esteja tão ruim que não possa piorar. O cara está com problema, está dentro da água. De repente vem um peixe e engole ele. E peixe não fica na flor da água. Peixe vai para o fundo. Ou seja, o cara já estava com problema, o peixe engole e cisca. E ele, provavelmente, dentro da barriga do peixe, ele viu que houve uma inclinação, ele falou, pô, esse bicho está me levando para o fundo. E quanto maior o peixe, maior é a capacidade dele de penetrar nas profundezas. Então preste atenção, porque a verdade aqui é que Deus veio para Jonas. Você fala, veio. Só que Deus veio para Jonas na forma de um problema. Problema esse que manteve Jonas seguro, enquanto Deus traçava um caminho seguro para devolvê-lo ao propósito. Enquanto Jonas estava dentro do peixe, por mais absurdo que pareça, ou mais incrível que pareça, ele estava mais seguro do que quando ele estava só na água. Deus veio nas suas múltiplas formas de manifestar a graça e fez um peixe engolir o cara, para devolver o cara para o seu propósito. O que traz para nós uma revelação, qual? Às vezes você está no meio de lutas, de dificuldades, de problema, e de repente, do nada, a coisa piora. E normalmente a gente aprendeu a enxergar nessas pioras uma espécie de juízo, uma espécie de sabe, como se Deus estivesse ainda deixando o troço, a gente fez até ditado, né? Quanto mais reza, mais assombração aparece. Mas, na verdade, às vezes a resposta, o livramento de Deus, ele vem camuflado, escondido dentro de problemas, ou na forma de problemas. Ei, aquilo que parecia problema foi o que salvou Jonas. Ele ia se afogar, irmão. Ele ia se afogar e Deus falou, não vai afogar, não. Eu vou mandar a resposta para esse cara, vou manifestar a minha multiforme graça, ou as minhas múltiplas maneiras de manifestar minha graça, vou mandar um peixe, vou lá, engolir esse cara aí, pelo menos vai ficar guardado, vai ficar quentinho, vai ficar no escuro, porque não tinha lampião lá dentro da barriga do peixe. Mas pelo menos o cara não vai morrer. Ei, olha para cá. Tem coisa, irmão, que você tem que acordar e entender que às vezes você está passando por dificuldades ou por momentos de muita escassez, de muita sequidão, mas é melhor do que estar morto. Às vezes você está indignado que você está pagando aluguel, mas pelo menos você não está morando na rua. Você fica triste que você não está comendo aquilo que você queria, mas pelo menos você não está passando fome.
Quem me entende? Quantos me entendem, diga amém. Então, a manifestação, a forma de manifestação de graça de Deus para Jonas é peixe. Vou ainda colocar de uma maneira mais intensa. A forma de Deus manter seguro um desobediente é levando ele para a profundeza para ele poder refletir. Ir à profundeza ali é como se Deus tivesse permitido Jonas ir no fundo do poço, para depois devolver ele para o propósito, um novo homem. Você pode ter certeza que o Jonas que estava no porão daquele barco não era o mesmo Jonas que 3 dias depois saiu da barriga do peixe. O peixe vomitou, provavelmente vomitou. Como é que ele ia sair lá de dentro? Pegou, irmãos? Quantos me entendem? Diga amém. Bom, quando você vê a multiforme graça de Deus, quando ele vem e se manifesta de muitas formas. A intenção é nos dar acesso ao sobrenatural para a gente viver um novo tempo de coisas novas. Porém, a gente precisa estar atento aos sinais que vai nos fazer perceber a forma que Deus está se manifestando. Às vezes você acha que Deus vai vir, vai tremer a parede, vai mandar um vento, vai mandar, sabe, uma resposta que vai te fazer, sabe, ficar muito feliz, e às vezes a resposta está vindo em forma de choro. Mas é um choro que, segundo o salmista, pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. O choro que dura uma noite é o choro que trata. O choro que dura uma noite é o choro que conserta. O choro que dura uma noite é o choro que redireciona. O choro que dura uma noite é um choro que faz refletir, para que quando a alegria venha, você perceba, receba e desfrute da alegria de uma nova forma, de uma nova maneira, como um novo ser. Uma nova mulher, como um novo homem. Para Jó, a Bíblia diz que Jó perde tudo. Da noite para o dia, perde filho, perde saúde, perde riqueza. Não vou entrar em detalhes, porque eu já preguei sobre isso aqui. E ele vai e se senta no meio do lixo. Lixo. A palavra no original é lixo. Em algumas versões, está escrito que ele se sentou no meio da cinza. Embora a cinza seja resto de fogo, de queima, é lixo. Bom, a Bíblia diz que ele fica enfermo, tomado de chagas malignas, do couro da cabeça, cabeludo até a sola do pé. Começou a estar em estado de putrefação, ainda vivo. As unhas caem, nesse caso. Buracos na pele que começaram a gerar pus e vermes. A Bíblia diz isso. E nesse momento, onde ninguém humanamente conseguia ficar, irmão, porque a gente vê como que a gente é podre. Você já foi em velório de pessoas, tem pessoa que você vai no velório, aí tá aquele cheiro de flor. Por isso que eles botam aquele monte de flor. Você sabe que é por isso, né? É para camuflar o cheiro mesmo. Mas tem pessoa, irmão, que você chega ali, o mau odor já começa a exalar. A gente vê como que a gente é podre quando a gente acorda de manhã, a gente está com mau hálito, a gente está... Se você ficar sem tomar banho, você dá CC, dá chulé. Isso aí é do ser humano. A gente é podre, irmão. Ninguém conseguia ficar perto de Jó. Nesse momento, a única coisa que aliviava o momento de Jó, o sofrimento de Jó, a Bíblia diz que é um caco de telha. Que ele pegava aquele caco de telha e se coçava. Sabe por que ele se coçava com o caco de telha? Porque as unhas provavelmente tinham caído. E no lugar da unha tinha buraco com pus e verme. Então o cara ia coçar, doía mais do que aliviava. Ele passou a mão no caco de telha e se coçava. Irmão, agora olha para mim. Sabe quando que você está com aquela coceira no meio das costas que você não consegue coçar? Porque tem lugar que a mão não vai. Aí você pega, chega na parede, numa quina. Sabe aquele alívio? É isso.
Sabe quando dá aquela coceira dentro do ouvido, que você faz assim, não resolve, aí você acha uma tampinha de caneta? Quem já coçou a orelha com caneta, com tampa de caneta? Aí a gente pega aquela tampinha de caneta e você fala... Você fica até meio bambo, não fica? Agora tu imagina o Jó. Coceira para tudo quanto é lado. Tentando coçar, não consegue, porque no lugar da unha tá... Já viu quando sobe aquela pelinha no canto da unha? Você não consegue botar a mão em qualquer lugar que você esbarra. Você vai botar a mão no bolso, dói, tudo dói. Você imagina buraco no lugar da unha. O cara não conseguia coçar. Ele pegava um caco de telha e se coçou. Aí a minha pergunta é, Deus veio para Jó? Veio. Sabe como que ele manifestou graça para Jó? Através de um caco de telha. Nós somos dispenseiros da multiforma, ou das muitas formas que Deus tem de manifestar a sua graça. Quando ele vem, é para nos dar acesso ao sobrenatural e nos dar um favor que a gente não merece. E às vezes esse favor vem em forma de um peixe que nos engole ou através de um caco de telha que alivia a nossa coceira. Curva sua cabeça aí. Para Jó ele veio através do alívio que um caco de telha gerou. É a multiforme, ou as múltiplas formas de Deus manifestar a tua graça. A gente usa um ditado que não está na Bíblia, que é, fica tranquilo, se o cara ou a mulher não vier pelo amor, vai vir pela dor. Isso não está na Bíblia, mas é uma verdade. Às vezes você pensa, se você não tivesse passado pelo que você passou, a nível de dores que você sentiu, será que hoje você estaria na presença de Deus? Se tudo que você planejou para a tua vida tivesse dado certo, será que hoje você estaria na presença de Deus? Pensa. Às vezes é um casamento que acaba, é uma perda de um ente querido, é projetos que nunca saem do papel, é conquistas que de repente viram perdas. Pode ser o peixe, pode ser o caco de telha. É pessoas virando as costas para você. E você, sem entender o motivo, começa a murmurar, começa a enfraquecer, sem saber que Deus tem muitas maneiras de manifestar a sua graça e te devolver para o propósito. Quando ele vem, é para nos dar acesso. E a gente precisa estar atento aos sinais que podem mudar e desatar a nossa vida, literalmente, do dia para a noite ou da noite para o dia. Que a gente possa estar atento às maneiras que Deus tem de manifestar a graça para nos devolver para o propósito, sabe? Para dar sentido para a nossa vida, para que a gente não se perca. Não se perca. É Deus limitando, nos podando para você não ir tão longe aonde a graça de Deus não te alcança. É para a gente refletir. A partir de hoje eu quero que você olhe para os teus problemas com outros olhos. Quando tiver uma coisa dando muito errado na tua vida, pensa assim, olha o peixe aí. Olha o peixe grande aí. Olha o caco de telha aí. Um cara que já foi rico, não dava nem a mínima, Rafael, para um caco de telha. Mas depois que ele perdeu tudo, aquele caco de telha se transformou na sua maior riqueza. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Cuidado, aquilo que você despreza hoje pode se transformar no teu maior bem amanhã. Aquilo que você não entende hoje
pode se transformar na tua maior alegria amanhã. Aquilo que não faz sentido hoje pode ser o combustível que vai te levar às grandes alturas. É como se fosse um trampolim que vai te arremessar para mais longe e para mais alto. Amém, irmãos? Fica de pé. Aleluia. Que o Espírito Santo de Deus nos fortaleça para que a gente possa entender